você, mas um hino bem antigo subiu ao meu coração. Nem sei se os irmãos aí vão saber, mas é assim: Espírito, Espírito, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Melhor quem sabe, né? Navegarei no oceano do Espírito, que ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei ao Rei da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo, e enche-me, Espírito, 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 que desce como fogo, vem, vem, vem como em Pentecoste e enche-me, 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 Espírito, 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 que desce como fogo, vem, vem, vem como em Pentecoste e enche-me, enche-me, e enche-me de novo. Aleluia. Oh, nós temos sede de Ti, Pai. Nós somos famintos por Ti nessa noite. A Tua palavra diz que o Senhor sacia. A Tua palavra diz: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Nós temos sede da Tua presença nessa noite, Pai. Temos sede do Teu Espírito nessa noite. Oh, nós estamos abertos para receber mais de Ti. Não estamos satisfeitos, queremos mais de Ti. Queremos mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais do Teu Espírito. Aleluia, aleluia. Oh, exaltamos o Teu nome, Te bendizemos e Te adoramos nessa noite, porque o Senhor é o único Rei, o único Deus verdadeiro. Por isso Te exaltamos, Te adoramos, porque não existe nenhum outro além de Ti, Pai. Aleluia, aleluia.
Pode se assentar, obrigada. Gente, dá vontade de levar vocês para minha casa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus é bom em todo o tempo. Muito obrigada. Eu sei que eu estou fazendo vocês trabalharem muito desde ontem. Mas a gente está no último round, amém? Glória a Deus. Amados, boa noite. É uma honra estar aqui. Se você não esteve em nenhum culto nesse final de semana, eu preciso dizer para você o quanto eu estou honrada de estar aqui. Na verdade, eu projetei, né, e orei por esse tempo, juntos, há muito tempo. E aí Deus falou com Grace, Deus falou com o pastor Sal. E eu tinha a expectativa de conhecer vocês. Já amava vocês, sem nem mesmo pisar os pés aqui. Amém? Queria, desde já, pastor, muito obrigado pela honra. Grace, muito obrigado pelo carinho. Estou sendo tratada como uma rainha. E é uma grande bênção e um privilégio maravilhoso estar com vocês aqui. Amém? Então, esse é o último round. Eu não sei se você pegou algum round desde ontem, né? Se você não pegou, eu encorajo você a procurar, né, nas mídias sociais da igreja as ministrações que nós começamos desde ontem, porque eu acredito que foram fundamentos que a gente foi colocando, que o Espírito Santo foi colocando para esse tema, né, para esse assunto de oração. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Aleluia. Deus é bom. Atos, capítulo 1. Nós vamos começar lendo aqui do versículo 1. Aleluia. O que eu tenho para essa noite, que o Senhor me deu, são coisas bem pontuais e eu acredito que a gente não vai demorar muito. Então, quanto mais rápido você pegar, mais rápido a gente sai. Amém? Vou repetir. Quanto mais rápido você pegar, mais rápido também a gente vai embora. Amém? Não que eu já queira ir embora, mas eu acredito que Deus quer compartilhar algumas coisas com o nosso coração e eu preciso que você alargue aí a sua capacidade para entender as Escrituras nessa noite, porque nós dependemos, na verdade, do Espírito Santo para isso. E Ele está disponível, Ele está aberto para que essa obra aconteça na palavra de Deus em nossa vida hoje. Amém? Você está lá em Atos, no capítulo 1? Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, veja, Jesus não só fazia, Ele ensinava. E Jesus não só ensinava, mas Ele fazia. Amém? Então, Ele ensinava e Ele fazia, demonstrava aquilo que Ele fazia, que Ele ensinava. Ele diz, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? Então veja que essa carta está sendo escrita para Teófilo, não é? E ele relata, Lucas aqui começa a relatar as coisas que tanto Jesus fazia, como Jesus ensinava. Ele fala que Jesus ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. E essa palavra aqui, mandamentos, são instruções, direções que o próprio Jesus, ainda estando aqui na terra, falou e instruiu aos seus apóstolos. Amém? Eu queria ler para você o versículo 3, na versão ampliada da Bíblia, só para trazer um entendimento mais claro do que esse versículo está dizendo. Diz assim, aos quais também, depois de sua paixão, se apresentou vivo,
com uma série de muitas demonstrações convincentes, evidências inquestionáveis e provas infalíveis. Se apresentou a ele por um espaço de 40 dias, falando com eles a respeito do reino de Deus. Amém? Então veja que Jesus transmitiu mandamentos para os seus apóstolos, e a Bíblia fala que esses mandamentos, que essas instruções que Jesus deu, ele deu pelo Espírito Santo. Amém? E quais foram, né, as instruções, né, dentro desse contexto aqui de Atos 1, que Jesus deu aos discípulos pelo Espírito Santo? Versículo 5 diz, não é? Versículo 4 diz, não é? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A parte dos mandamentos que Jesus, pelo Espírito, transmitiu aos apóstolos era: não se ausente de Jerusalém até você receber do alto o poder do Espírito Santo. Amém? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo 3 aqui, que diz que Jesus, depois da sua paixão, depois dele ter morrido, não é, ele se apresenta vivo, primeiro, com uma série de muitas demonstrações convincentes. Segundo, com evidências inquestionáveis. Terceiro, com provas infalíveis. Então, Jesus ele se apresenta para os seus discípulos com todas essas demonstrações, com essas evidências, com essas provas, para que os discípulos não tivessem nenhuma sombra de dúvida que ele havia ressuscitado. Estão entendendo isso? Então, quando a Bíblia diz que ele se apresentou vivo com muitas, não é? A Bíblia chama de uma série de muitas demonstrações convincentes, e evidências inquestionáveis e provas infalíveis, você entende que Jesus ele queria ter certeza de que os discípulos entendessem: eu ressuscitei. Amém? Era isso que Jesus queria transmitir quando ele demonstrou essa série aqui de demonstrações, de provas, de evidências. Agora, a instrução ou o mandamento de Jesus para os apóstolos foi: não se ausente de Jerusalém até que você receba do alto poder. Amém? Uma pergunta bem básica: quando é que eles receberam essa promessa do Pai? Que aqui está escrito no versículo 5, versículo 8 também, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Amém, gente? Então veja, em que momento que os discípulos foram batizados no Espírito Santo? Foi antes de Jesus ressuscitar ou foi depois de Jesus ressuscitar? Depois que Jesus ressuscitou, amém? Até o momento de Jesus estar morto, né, e estava lá sepultado, nada aconteceu. Na verdade, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, é que então acontece o reboliço e, não é, a descida do Espírito Santo. Você entende que no versículo 3, quando a Bíblia fala que ele se apresenta vivo, com provas infalíveis, com demonstrações convincentes, com evidências inquestionáveis, Jesus ele estava ali operando no poder da ressurreição, porque ele havia ressuscitado, e ele agora queria mostrar com evidências inquestionáveis de que ele estava ressurreto. Então Jesus estava no poder da ressurreição.
quando os discípulos, em Atos 2, quando a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como que um vento impetuoso e encheu toda a casa, no lugar onde eles estavam reunidos, e foram vistos por eles línguas como que de fogo sobre a cabeça deles. Isso foi antes ou depois da ressurreição? Depois da ressurreição. Jesus, ele já havia sido ressuscitado. Então, o que é que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você que quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo, eles foram batizados no poder da ressurreição. Aleluia. Porque esse poder já tinha sido liberado. Jesus disse: não se ausente de Jerusalém até que você receba poder do alto. Aleluia. Então Jesus, ele mostra, se apresenta com todas essas provas infalíveis de que ele havia ressuscitado, são provas de que ele estava andando agora no poder da ressurreição. Aleluia. Então, quando os discípulos são batizados ali em Atos 2, eles são batizados no poder que ressuscita. Quando você fala em outras línguas, eu quero que você entenda isso muito bem nessa noite. Quando você está falando em outras línguas, você não está falando palavras soltas ao ar. Você não está falando coisas sem sentido, por mais que a sua mente não entenda o que você está falando. Você está falando línguas que ressuscitam. Aleluia. Poder da ressurreição opera em você e sai de você quando você ora em outras línguas. Meu Deus do céu. Se você entender nessa noite que quando você fala pelo Espírito, quando você está falando em outras línguas, você está liberando o poder que ressuscita. Aleluia. Amém? Essa consciência precisa ser desenvolvida na nossa vida, porque o diabo, ele quer mentir para você e dizer que você está orando, que nada está acontecendo, que você ora e nada, você não vê nenhum resultado. Se você pudesse ver o que acontece no reino do Espírito, quando você abre a tua boca para orar em outras línguas, para se mover com o Espírito Santo, você talvez não pararia de orar mais. Aleluia. Então, quando nós, lembra, o mesmo Espírito, não é assim que a Bíblia diz? O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, habita em nós. Aleluia. E é Ele que vivifica o nosso corpo mortal. Deixa eu te dizer, Deus não te deu um Espírito Santo inferior ao que Ele deu a Jesus. Aleluia. O poder que habita em nós, pela presença do Espírito Santo, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, querido. Meu Deus do céu. Aleluia. O mesmo poder disponível, amém? E quando eles foram batizados nesse poder da ressurreição. É por isso que Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Poder. O poder da ressurreição operando na nossa vida, operando através da nossa oração. Aleluia. O diabo sabe da importância de você orar em línguas. Ele sabe do poder que você libera em outras línguas. Ele sabe tanto que ele, assim, faz tudo o que ele pode para impedir que você fale em outras línguas. Para dizer para você que esse negócio de falar em outras línguas, de orar demais assim, sem entender o que está pensando, sem entender o que está falando, isso não vai a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer, queridos, é a coisa mais poderosa. É o dom do Espírito Santo, o único dom dos 9. Dos 9 dons que nos é dado pelo Espírito Santo, é o único que é seu para uso pessoal, para falar
e começar e terminar quando você quiser. Amém? Os outros dons, operação, de maravilhas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, todos esses, eles são de acordo com o Espírito Santo quer manifestar. Mas o falar em outras línguas é um dom de Deus para a sua vida e deve ser desenvolvido. Aleluia. Então, quando você estiver orando em outras línguas, pense, eu estou liberando vida através dos meus lábios. É o poder que ressuscita, que está sendo transmitido sobre essa situação ou sobre qualquer esse problema, essa circunstância que eu estou orando. Então, veja, nós fomos batizados no poder da ressurreição. Aleluia. Uma coisa bem interessante para você ponderar e pensar. Quando é que Jesus, em Efésios 5, fala que Ele mesmo deu? Efésios 4, Ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, pastores, evangelistas, mestres. Vamos abrir lá para a gente não citar coisa errada, Efésios. Aleluia. Estamos construindo algo, tá bom? Para hoje à noite. Efésios capítulo 4. Versículo 8. Efésios 4, 8. Diz assim, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem é que subiu ao alto? Jesus subiu ao alto, amém? E ele levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. Ele diz, ora, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, Jesus que foi ao inferno, e ressuscitou, ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo quem? O próprio Jesus. Aleluia. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora, quando é que Jesus fez isso? Quando ele subiu. Amém? Quando ele subiu, ou seja, quando Jesus já estava ressurreto, quando o poder da ressurreição já estava em operação nele, quando ele já tinha demonstrado todas essas provas, essas demonstrações, essas evidências, então ele sobe e ele dá dons aos homens. Aleluia. Então, os dons de Deus, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, preste atenção nisso, eles foram dados no poder da ressurreição. Oh, aleluia. Amém? Quando Deus levanta alguém vocacionada com um chamado para ser mestre, evangelista, pastor, apóstolo, ou profeta, ou aqueles que são levantados para o ministério de ajuda, você foi capacitado pelo poder da ressurreição. Aleluia. Então, na mente de Deus, na mente de Jesus, ele não via um mestre assim, tentando sobreviver. Ele não via um mestre ensinando meia boca. Ele via um mestre ensinando no poder da ressurreição. Amém. Aleluia. Quando Jesus ele levantou o pastor, ele não levantou o pastor para sobrevivência. Entende? Quase que deu para fazer. Não, ele levantou esse dom e ele via esse dom operando no poder da ressurreição. Aleluia. Amém? Então,
todos os outros dons, ministério de socorros, que está conectado ao dom pastoral, né, à unção pastoral, que está tudo conectado com o serviço na igreja local. Deixa eu te dizer, querido, quando você está conectado a uma igreja local, servindo àquela igreja local, pode ter certeza, você está conectado com o poder da ressurreição. Aleluia. Porque o Senhor Jesus levantou você nesse poder que ressuscita. Amém? E essa consciência, ela precisa ser desenvolvida, porque o que o diabo quer é deixar você, né, falho nessa mentalidade de que as coisas não acontecem quando você ora, que orar ou não orar, nada importa. Não, você foi chamado, querido, para operar no poder da ressurreição. Aleluia. No poder da ressurreição. Amém? Então, quando você entra em um lugar, é o poder da ressurreição entrando. Vida entra com você onde você vai. A bênção de Deus acompanha você onde você vai. Aleluia. Aleluia. A igreja primitiva, ela tinha uma revelação dessas coisas. Porque eles se reuniam para orar, e eles em unidade oravam, e coisas extraordinárias aconteciam. Porque eles sabiam, estamos operando nesse poder que ressuscita. Aleluia. Então, quando eram chamados, né, Pedro e João, por exemplo, em Atos 4, quando foram chamados, olha, não fale neste nome, não ensine no nome de Jesus, não fale desse poder que ressuscita. Eles foram ameaçados para não falar do poder da ressurreição, para não dizer que Jesus tinha ressuscitado. Por que será que eles estavam ameaçando Pedro e João para não falarem desse poder que ressuscita? Porque ele é real, querido. Aleluia. Amém? Se você falar do poder que ressuscita, ele vai se manifestar. Aleluia. Amém? Quando você fala desse poder, ele entra em operação. Amém? E o que o diabo quer é que você não toque nesse poder, que você não fale a respeito desse poder que ressuscita, porque ele quer que a gente ande por aí, sem saber quem a gente é, sem saber o que estamos fazendo, sem tocar direito nesse poder. Deixa eu te dizer, esse poder te pertence. Jesus morreu na cruz do Calvário, não só para te levar para o céu, e isso já era poderoso e maravilhoso demais, não só para garantir a sua eternidade no céu, isso é maravilhoso, glória a Deus, mas Jesus morreu na cruz para que você andasse nesse poder que ressuscita. Aleluia. Então, é uma afronta à obra de Cristo na cruz. É uma afronta ao sacrifício de Jesus na cruz, você não desempenhar bem o seu papel nesse poder que ressuscita. Porque Jesus, antes de sair, antes de ir embora, ele falou, olha, eu estou indo, mas eu vou te enviar o Consolador. Aleluia. Ele vai ser igualzinho a mim, ele é um conselheiro, ele é aquele que vai te guiar em toda a verdade. Ele estava falando do Espírito Santo, ele estava dizendo, olha, eu vou, mas ele vai permanecer com você. Aleluia. Esse Espírito Santo que ressuscita Jesus dos mortos. Amém? No momento que Jesus disse a eles, olha, eu vou te mandar, te enviar o Espírito Santo, o Pai vai te enviar, ele vai te guiar em toda a verdade, ele te ensina todas as coisas, ele vai transmitir aquilo que ele ouve do Pai, ele vai te anunciar o que há de vir. Jesus não tinha morrido ainda, mas Jesus estava anunciando que esse Espírito Santo, que faria tudo isso para nós e em nós, querido, é o Espírito que ressuscitou o próprio Jesus. Você entende que Jesus, ele se deu, né, para ser sacrificado em fé.
crendo que Deus o ressuscitaria dos mortos. Aleluia. Ele se deu crendo. Deus não vai me deixar, não vai deixar a minha carne ver corrupção. Aleluia. Ele vai se manifestar a meu favor. Querido, se Jesus foi capaz de se doar por inteiro naquela cruz, dependendo do poder do Espírito Santo, querido, o que é exigido de nós é muito pouco. Aleluia. A Bíblia só nos ensina a dependermos do Espírito Santo, a nos submetermos, confiarmos nele. Você não está indo para a cruz. Você não está sendo chicoteado. Amém, querido? Você não está sendo crucificado. É só se submeter a esse Espírito maravilhoso e poderoso, que é o mesmo que ressuscitou a Jesus dos mortos. Aleluia. Olha o que diz Tiago, vamos lá. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Aleluia. Versículo 15. Aliás, 16. Vamos para o 16 para economizar tempo. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Tem algum justo aqui nessa noite? Aleluia. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deixa eu ler para você. Na versão ampliada, diz assim: a efetiva, fervorosa, sincera e contínua oração do justo disponibiliza um poder tremendo. É dinâmico em seu poder. Amém? Essa palavra efeitos aí, essa palavra efeitos, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. A palavra efeito aqui, no original, no grego, é energeu. Energeu, é de onde a gente no português tira a palavra para energia. Amém? Só que esta energia aqui, primeiro, ela é natural. Segundo, ela começa e acaba. Mas o energeu no grego é um poder que é em si mesmo, que nunca acaba, que não tem nenhum limite de força para operar. Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque é um poder tremendo que é liberado. Aleluia. Querido, se você soubesse o que acontece quando você se conecta em oração, se Deus pudesse abrir os seus olhos espirituais e ver as atividades no reino do Espírito, quando você está orando, você viria, não é? Fachos ou raios de luz saindo de você. Amém? Poder sendo liberado. Aleluia. Mas, Shirley, esse poder todo que é liberado, eu não sinto nada. Sabe, as coisas no reino do Espírito, nem sempre você vai poder sentir. E muitas vezes você ora desconectado. Porque se você orar conectado, você vai perceber que tem algo extraordinário saindo de dentro de você quando você está orando. Aleluia. Então, a efetiva, fervorosa, sincera e contínua oração do justo. Amém? Vamos ver esse poder em operação? Vamos ver o justo orando e esse poder sendo liberado? Abra comigo em Atos, no capítulo 12. Eu vou te dar 2 exemplos. Atos, capítulo 12. Por favor. Você se lembra, em Atos, no capítulo 12, que Herodes manda prender a Pedro?
Na verdade, ele lança mão de alguns irmãos, né, da igreja, e ele mata Tiago. E ele vê que o ibope dele subiu, né? Na pesquisa do ibope, Herodes subiu, né, de pontuação. E então ele fala, rapaz, esse negócio está dando certo, vou matar mais gente. Então, no versículo Atos 12:1 diz assim, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, veja a politicagem aí, né, é o ibope que eu estou te dizendo que aconteceu lá, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então vejam, Tiago tinha acabado de ser morto, agora Pedro é levado para a prisão, e a Bíblia diz aqui, se você ler o relato depois em casa, que Pedro ele está aguardando para o outro dia para também ser morto. Amém? Mas a Bíblia fala, não é, que Pedro estava sendo guardado por uma série de guardas, numa prisão bem capacitada. No versículo 5, diz assim, Pedro, pois, versículo 5, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sabe essa palavra contínua aí? É aquela palavra lá de Tiago capítulo 5. Não era qualquer tipo de oração que eles estavam fazendo. Era uma oração fervorosa. Era uma oração contínua. Era uma oração barulhenta. Nós falamos na sessão anterior que Jesus... Hebreus 5:7, nos dias da sua carne, Jesus oferecia forte clamor, orações, lágrimas e súplicas. Eram orações barulhentas, poderosas. Então, a igreja estava reunida, pessoal, orando por Pedro. E o que implica aqui, quando fala contínua, não era aquela oração, amém, obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia, abençoe Pedro. Não, eles estavam unidos em um só propósito. Amém? Eles estavam intensos em oração, continuamente orando a Deus por Pedro. Aí o versículo 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Ô glória! Lembra desse poder da ressurreição que é liberado quando a igreja ora? Veja, esse poder que é liberado foi até onde Pedro estava. A igreja está reunida na casa de alguém, mas eles estão orando, eles estão intercedendo, eles estão oferecendo forte clamor, orações, lágrimas, súplicas. Eles estão fazendo oração contínua, fervorosa. E sabe o que aconteceu? Aquele poder que estava operando na vida deles se manifesta exatamente onde Pedro estava. Você sabe que no reino do Espírito não existe geografia, né? Não existe distância geográfica, não existe limitação de tempo ou de espaço. Quando você ora, querido, no momento que você começa a orar, você já não está mais naquele lugar. Aleluia, que coisa extraordinária. Eu amo oração, querido. Eu amo esse assunto, olha que coisa gloriosa. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Mas sabe que no momento que a gente começar, a gente vai até começar aqui, mas daqui a pouco a gente já não está mais aqui. Aleluia. Nós não estaremos mais neste espaço físico. Nós estaremos em lugares no reino do Espírito. E oração é assim, querido, você vai entrando em lugares no reino do Espírito. Na medida que você se dar ao Espírito Santo, você vai adentrando em territórios no reino do Espírito. Aleluia. Eu sei que pode ser
maluco para quem está ouvindo isso, mas é bíblico e essas coisas acontecem. Nós somos levados para aquele lugar onde nós estamos, que é assentados com Cristo. E é nessas regiões celestiais que nós declaramos a vontade de Deus, que nós ordenamos ao diabo para que ele solte aquilo que é nosso. É nesse lugar de autoridade que Deus nos constituiu, que nós conduzimos os assuntos celestiais. Aleluia. Então Pedro, ele está lá guardado, né, nessa prisão, amém? E a Bíblia fala que veio o anjo. Ontem eu falei sobre isso. Quando nós estamos orando, anjos são atraídos para cá e eles começam a ser liberados. Na medida que você vai dando ordens no reino do Espírito, os anjos pegam essas ordens. Aleluia. Eles se atentam à voz do Senhor e eles vão obedecer à voz de Deus. E o que é a voz de Deus? É a palavra de Deus na tua boca. Aleluia. Então o anjo aparece lá, vem, resplandece uma luz na prisão, versículo 7, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Oh, aleluia. Esse poder que ressuscita se manifesta na prisão e agora quebra as cadeias que estavam prendendo as mãos de Pedro. Aí olha o que diz o versículo 8, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele pensava que estava tendo uma visão, que aquilo ali era só ele dormindo, tendo essa visão de que um anjo veio libertá-lo. Mas era real. Amém, querido? O poder da ressurreição, quando é liberado de você em oração, é real. Aleluia. Ele diz, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Você já viu uma porta de ferro pesada, ainda mais ferro daquela época, que era ferro maciço, abrindo sozinho? A gente vê talvez a primeira referência de porta automática na Bíblia. Amém? Aleluia, eles andando na porta, o portão se abrindo. Amém? O que é isso? O poder que foi liberado, querido. Aleluia. Quando você está em oração e o poder de Deus é liberado, deixa eu te dizer, esse poder vai cuidar dos detalhes. Não se preocupe, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Esse poder que está sendo liberado da sua vida vai cuidar dos detalhes, vai quebrar as cadeias, vai abrir as portas de ferro, aleluia. Vai cuidar dos detalhes que você nem sabe que existem, vai cuidar das coisas que você nem sabe como é que vai ser resolvido. Deixe o poder de Deus operar, querido. Aleluia, o poder de Deus sabe como operar. Amém. Aí a Bíblia fala que chegaram a essa porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Ei, Pedro, querido, estava para ser morto no outro dia. Mas o poder da ressurreição liberou ele das mãos de Herodes. Aleluia. Amém. Trazendo livramento para a vida dele. Aí a Bíblia fala no versículo 13, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Nunca subestime a oração de uma igreja.
Oh, aleluia. Querido, existe poder liberado quando a igreja se reúne. Existe poder liberado quando nós nos levantamos como uma só voz, em unidade, orando por um só propósito. Deus começa a se mover, o sobrenatural de Deus começa a ser liberado. Aleluia. E o inusitado de Deus acontece. Amém? A gente vai ver aqui, olha o que aconteceu. Batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de si. Mas ela afirmava que era assim mesmo. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Veja bem, eles disseram, acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Ele contou como Deus tirou da prisão. Como? Ei, vocês estavam orando por mim, pois esse poder que estava aqui na reunião de vocês me alcançou lá naquela prisão. Aleluia. O anjo apareceu, uma luz brilhou dentro da prisão, as minhas cadeias foram quebradas e ele me conduziu em segurança para fora daquela prisão. Aleluia! Que coisa maravilhosa, amados. É saber que existe poder na sua oração. Não deixe o diabo mentir para você e dizer que não está acontecendo nada, que não vai adiantar nada. Você opera no poder da ressurreição quando você está orando. Aleluia! Amém? Vamos ver um outro poder manifesto. Atos capítulo 16. Você se lembra de Paulo e Silas? Amém. Paulo e Silas estavam na prisão. A Bíblia diz que eles tinham levado açoites, não é, durante o dia e agora estavam lá presos nessa prisão. Era uma prisão que estava lá no fundo do corredor. E a Bíblia fala no versículo Atos 16, vamos ler o versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ou seja, era no final do corredor. Lá na última celinha estava Silas e Paulo. Ele diz, 24? Isso. No cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Então veja, os pés deles estavam presos no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia. E sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Oh, aleluia. O que aconteceu? O energeu de Deus. Amém? Aleluia, o poder da ressurreição, operando através da oração desses dois homens, orando e cantando ao Senhor, orando e cantando ao Senhor. E veio um terremoto, moveu tudo ali, as estruturas foram abaladas e todas as portas se abriram, aleluia, foram soltas as prisões de todos, ou seja, aquele poder não só liberou a Paulo e Silas, amados, mas liberou quem estava perto. Meu Deus do céu, quando você tiver essa consciência que o poder da ressurreição opera através da sua oração, a sua casa vai sentir os efeitos desse poder que ressuscita. Pessoas ao seu redor serão libertas e elas nem sabem como. Mas é o poder que opera em você. Aleluia. É o poder da ressurreição que está operando vida, que está trazendo livramento para a tua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Oh, aleluia. Amém. Então, queridos, nós temos uma incumbência, um mandamento, instruções pelo Espírito, como Jesus deu aos discípulos naquele tempo. Amém? De não se ausentarem até que recebessem poder do alto. Aleluia. Eu quero te dizer, esse poder do alto já veio.
Você não precisa mais esperar por Ele. Ele já desceu. Amém? O Espírito Santo já habita em nosso coração e Ele vem sobre nós, nos capacitando, nos dando esse poder que nós precisamos. Porque lembra, Romanos 8, 26, nós não sabemos orar como devemos orar. Amém? Nós não sabemos nem como oferecer uma oração dignamente, mas o Espírito Santo, o Espírito de oração, Zacarias 12, 10, o Espírito de súplica e de graça. Amém, queridos? Aleluia. Não é difícil orar, não é entediante orar, existe graça de Deus para você orar. A Bíblia fala em Zacarias 12, 10, o Espírito de graça e súplica. Ou seja, graça e oração. Existe uma graça de Deus para a tua vida para orar, querido. Existe graça da parte de Deus para você orar. Amém. Enquanto os músicos vão subindo aqui, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu morei 8 anos na Inglaterra e havia um período da minha vida que eu comecei a ter muita fome de Deus. Eu já tinha antes de ir para lá. Mas Deus começou a se mover em mim através de oração. Eu tinha uma fome para estar orando. E eu comecei a me dedicar em oração. Então, eu trabalhava meio horário, estudava meio horário e servia na igreja o outro horário, né? Bem ocupada, servindo a Deus. Servindo a Deus no Ministério de Socorros. Amém? E o Senhor falou comigo, um desejo de orar. Deus disse, estipula um momento para ficar comigo. E eu pensei, eu vou começar. Então, eu me levantava 5:30 da manhã para orar. E, às vezes, eu me sentia que eu não era capaz de orar por tanto tempo. E o Senhor me instruiu, Deus disse, comece com 5 minutos. 5 minutos. Eu não estou pedindo mais do que isso. 5 minutos do seu tempo, relógio. Então eu colocava lá, orava 5 minutos. Eu passei 5 minutos orando assim, levantando mais cedo, além da minha rotina diária, 5 minutos orando. Depois de alguns dias, 5 minutos era muito pouco. 5 minutos não dava mais. Então o Senhor disse, aumente para 10. E eu fiz isso. Eu aumentei de 5 minutos para 10 minutos. E continuei, fiquei assim, 10 minutos de relógio, orando. Eu tinha lido um livro, não tem em português ele, é em inglês, que a tradução era Avivamento pela Manhã. Era um profeta de Deus, um homem de Deus, tremendamente usado nessa área da oração. E naquela época era fita cassete, não riam de mim, porque eu sou nova ainda. Você colocava a fita cassete no gravador e lá tinha músicas instrumentais, tinha ele te conduzindo em oração, né? Você tinha o seu momento, ele não orava por você, mas ele te dava instruções de orar e eu fazia isso com essas fitas. Depois de 10 minutos, eu percebi, 10 minutos é muito pouco. Eu preciso mais, eu preciso de mais tempo. Passei para 20 minutos. Depois de 20 minutos, passei para 30 minutos. Depois de 30, passei para 40. Eu estou te falando meu testemunho. Depois de 40 minutos, meu Deus do céu, a hora voa. Eu não posso ficar só em 40 minutos. Eu passei para 1 hora. Então, todos os dias, 5 da manhã, eu me levantava para orar. Aleluia. Eu tinha desejo de estar com o Senhor. Porque eu sabia de onde Ele tinha me tirado. Eu era uma jovem cheia de complexos, de uma família muito pobre, muito humilde, que naturalmente falando eu nunca poderia ser ninguém na vida. Mas eu me converti aos 15 anos de idade e Deus disse, eu vou mudar a sua história. Na primeira semana que eu me converti, Deus disse, eu vou te levar para as nações da terra e você vai pregar o evangelho.
Então a minha vida era dele. E eu passei a dedicar esse momento de oração com o Senhor, me entregando a Ele. Eu não tinha nenhuma perspectiva de chamado, nenhuma perspectiva de que iria se abrir portas para eu pregar o Evangelho. Eu era estudante, trabalhava meio horário, estudava meio horário e servia na igreja, aconselhando novos convertidos, ligando para eles, fazendo aquele acompanhamento, como conselheira. Mas foi nesses momentos de oração com o Senhor, onde Deus falava comigo face a face. Sabe, queridos, Ele quer falar com você face a face. É maravilhoso você receber da palavra, do púlpito. É bíblico, você precisa congregar para receber o seu alimento espiritual que parte daqui. Mas o seu momento com Deus, no seu secreto, é tão especial, querido. Meu Deus, a presença dele te enche. Nada mais te satisfaz. Eu estava tão já acostumada a levantar que eu nem usava mais o alarme. Aleluia. Eu não usava alarme. O anjo me acordava. Você pode olhar para mim e dizer, isso é história de carochinha, mas eu estou falando para crente que crê. Aleluia. 5 horas, eu não precisava pôr alarme. Eu sentia o toque do anjo. E ele dizia para mim, está na hora de levantar. Aleluia. Existe um lugar em Deus para você, querido, em oração. Por mais que existem pessoas que oram, o seu lugar em Deus é seu. E Deus está te chamando para esse lugar. Amém? Por mais que tenham outros filhos de Deus que oram, mas o seu lugar nele está vazio até que você se apresente para orar. E Deus, ele não está satisfeito porque outras pessoas oram. Ele quer relacionamento e intimidade com você. Amém? É com você especificamente. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O direcionamento do culto está indo para um caminho que eu não programei, não projetei, como tem sido todos esses cultos. E a gente vai na dependência do Espírito mesmo, porque Ele sabe melhor como te alcançar. Não adianta você ficar falando. É o Espírito Santo que tem o teu coração. É Ele que pode entrar aí, é Ele que pode apalpar o seu coração nesse momento. É Ele que toca em áreas que ninguém vê, ninguém sabe. É só o Espírito. Aleluia. Então, o direcionamento que eu tenho para esse momento é que você se consagre a Ele, como essa casa de oração. Aleluia. Se apresentando para Ele. Senhor, eu estou aqui. Não sei nem orar, não sei nem por onde começar. Eu não tenho nenhum entendimento de nada direito dessas coisas, mas eu confio em Ti. Eu quero ter experiências contigo. Aleluia. E quando você fala assim, sabe, com as suas palavras, com a sua franqueza, porque não adianta falar bonito para Deus. Não adianta você ter palavras inefáveis para dizer a Ele. Ele sabe do teu coração. Aleluia. Ele quer você na sua simplicidade. Ele quer você naquele momento mesmo, onde nem o seu cônjuge pode te alcançar. Existem momentos que nem o seu melhor amigo pode. Nem o seu cônjuge, nem o seu filho, nem a pessoa em quem você confia. Existe um lugar que é só de Deus. Aleluia. Aleluia.
momento é de você se consagrar. Pai, eu ofereço a minha vida para o Senhor. Eu te ofereço como esse vaso, como esta casa. Eu te ofereço para você pegar a minha vida e transformá-la. Você pode dizer, mas Sheila, eu já sou cristão, eu já nasci de novo. Deus tem tantas formas de pegar você, pegar a sua vida e transformá-la repetidamente e nunca se cansar. Talvez existam áreas áridas na sua vida, áreas desertas, infrutíferas, que você tem guardado dentro de uma gaveta e todo o resto é tocado, mas essa área aí você diz, não, aqui eu lido com isso. Deus está dizendo, ei, me dê essa gaveta hoje, me dê essa área da sua vida hoje. Você tenta, mas você não consegue sozinho. Eu posso, pelo poder da ressurreição, operar coisas extraordinárias, se você abrir essa gaveta que está aí guardada. E deixa eu entrar. O Senhor está te dizendo nessa noite. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nossa vida é tua. Nossa vida te pertence, Senhor. Esse é o seu momento, querido, de se render a Ele. Eu não posso fazer uma oração de rendição a você, só você pode. De se entregar a Ele e dizer, Pai, eis-me aqui. Senhor, é aqui, é desse jeito mesmo que eu estou, o Senhor sabe. Mas eu quero ser alcançado por esse poder da ressurreição. Eu quero ser usado. Quero ser usada. Chega de viver uma vida ordinária, uma vida natural. O Senhor me chamou para tantas coisas poderosas, sobrenaturais. A minha vocação é celestial. A sua vocação é celestial. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ah, mandirefras, derefrando lovrosa. Nos apresentamos a Ti, Pai. Nos entregamos ao Teu querer, Senhor. Onde é que podemos ir se só Tu tens palavras de vida eterna? Onde podemos ter consolo, refúgio, se não for o Senhor? Senhor, nos entregamos à Tua vontade, nos entregamos ao Teu querer nessa noite e dizemos, faça o Teu querer em nós, faça a Tua vontade em nós. Nós nos abrimos para receber do Senhor. Abrimos áreas da nossa vida que nunca abrimos para ninguém mais. Mas nos abrimos nessa noite para o Teu Espírito, Senhor. Oh, nós temos sede e fome de Ti. O nosso coração anseia por Ti, Senhor. Nós temos fome e sede da Tua presença manifesta. Oh, não só a Tua presença disponível, mas queremos aquela presença manifesta. Oh, nos apresentamos como vasos de honra, vasos de honra, vasos de honra para sermos usados por Ti, Pai. Senhor, queremos ser levantados como atalaias nessa geração. Queremos ser confiados por Ti a assuntos sérios, assuntos de segurança nacional, assuntos importantes. Senhor, nós não retrocederemos, mas nos apresentaremos na torre de vigia. Nós não retrocederemos, mas
mas nos apresentaremos nesse lugar de oração, Senhor. Nesse lugar de oração, Senhor. Oh, nosso coração se quebranta diante da Tua presença, Pai. Nosso coração se quebranta diante do Senhor. Comece a falar em outras línguas. Comece a oferecer a si mesmo para Ele em oração. Senhor, não a minha vontade, não os meus planos e meus propósitos, mas os Teus planos, os Teus propósitos, Senhor. Não a minha própria ideia do que fazer, mas ideia divina chegando para minha vida, Pai. Oh, não vivendo por mim mesmo, mas vivendo por Ti, Senhor. Vivendo por Ti, Senhor. Respirando para Ti, Senhor. A nossa vida Te pertence, Pai. A nossa vida Te pertence, Pai. A nossa vida é Tua. A nossa vida é Tua, Senhor. Nos usa, Pai, nos usa como uma torre de oração. Nos usa, Senhor, como uma casa de oração para todos os povos. Queremos orar por aquelas pessoas que ninguém quer. Queremos amar aquelas pessoas que não são amáveis, Senhor. Queremos refletir o brilho de Cristo nessa terra, Pai. Nos dê o Teu coração, Senhor. Nos faça ver o nosso vizinho, o nosso próximo com o Teu coração, Pai. Senhor, oraremos por aquelas pessoas que não querem, que ninguém quer orar por elas. Nós dizemos, nos colocamos na brecha, Senhor. Procurei a um homem para que me pusesse na brecha e não achei. Nós estamos dizendo nessa noite, eis-nos aqui, Senhor. O Senhor nos achou para tapar a brecha. Eis-nos aqui, Senhor, para tapar a brecha. Eis aqui, Senhor, para tapar a brecha. Nos colocaremos nesse lugar de oração, Pai. Atenderemos o Teu chamado. Atenderemos o Teu chamado, Pai. Atenderemos a Tua convocação de oração. Atenderemos o Teu chamado e a Tua convocação para orar, Senhor. Pai, perdoa a nossa preguiça. Perdoa a nossa negligência, Senhor. Perdoa a nossa preguiça de orar, Pai. Perdoe a nossa negligência em oração, Senhor. Nos perdoa nessa noite, Senhor. Nos perdoa nessa noite, Senhor. Queremos ser colaboradores da Tua obra, Pai. Colaboradores da Tua obra, Senhor. Nos perdoa a nossa preguiça, a nossa negligência. Senhor, perdoa a nossa negligência.
Colossenses 4:12 diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pai, nós queremos ser como Epáfras, que sempre combatia pelo teu povo em oração, Senhor. Ele combatia para que eles fossem conservados firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Nós nos apresentamos para orar por aqueles que não sabem orar, Senhor. Nós nos apresentamos nessa torre de vigia para orar por aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão enfraquecidos na sua caminhada cristã, Senhor. Nos dê amor para orar por essas pessoas, Pai. Nos deixe amar como o Senhor ama, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de ti, Senhor. Mais fome e sede pelas coisas do alto. Senhor, nos ajuda a não ficarmos envolvidos com as coisas terrenas, mas nos ajuda a olhar para o alto, nos ajuda a nos envolvermos com as coisas celestiais, com aquelas que realmente importam, com aquelas que realmente importam, com aquelas coisas que realmente importam, com as coisas do teu reino. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Sabe, em momentos de oração, não só você fala, mas Deus também fala. No seu momento de oração, não chegue só para falar, deixe Ele também te dizer. Aleluia. Aleluia. Então nós oramos e nós nos silenciamos na presença dEle, para ouvir dEle. E aquilo que Ele disser, você anota. Aleluia. Aleluia. Desenvolva fé para ouvir dele. Oh, aleluia. Aleluia. Ele disse: eu quero compartilhar com algumas pessoas algumas coisas nessa noite. Aleluia. Deixa Ele falar contigo. E aquilo que Ele disser, escreva.
Você pode se assentar, mas não se assente espiritualmente, amém? Mantenha alerta nesse mesmo lugar. Existe alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Não estou te falando de uma religião, eu estou te falando de um relacionamento vivo com Ele. Relacionamento, intimidade. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Ele anseia, deseja intimidade, relacionamento com você. Existe alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e gostaria de fazer isso? Aleluia. Alguém que já fez a oração, mas por uma coisa ou outra você se desconectou dessa comunhão, desse relacionamento com Deus e gostaria de voltar para ter essa comunhão de novo com o Senhor. Alguém aqui? Aleluia. Talvez seja alguém que vai nos assistir. Então, se essa pessoa é você em casa, está nos assistindo, seja o lugar onde você estiver, Deus está falando com você. Dê a sua vida a Ele. Entregue os seus caminhos ao Senhor. E Ele vai mudar toda a sua história. Aleluia. Eu estava num culto ministrando. Eu falei de uma dor no braço. Falei o braço, acho que era o braço direito, né? Para pessoas que estavam presentes. E eu falei, e você também que está me assistindo agora. Se você vai assistir esse vídeo, seja quando você for assistir, receba a sua cura. A moça entrou em contato comigo. Meses depois. Falou, olha, eu vi o seu vídeo, eu estava lá ouvindo. E não é que eu tinha uma dor no braço, onde você disse. E eu fui curada assistindo o seu vídeo. Amém. Aleluia. O Espírito Santo, querido, fez a obra. Ele não precisa de um espaço físico para se mover. E nem um tempo específico. Então, se você está nos assistindo nesse momento, e você sabe que é o Espírito Santo falando com você, seu coração está palpitando, você não sabe se é com você mesmo que eu estou falando. Amém? Se renda a essa presença maravilhosa e a sua vida vai mudar totalmente. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por este corpo, por esta igreja local, por essa obra, por esse casal tão precioso, Senhor. Obrigado por essa liderança, Pai, que o Senhor constituiu nesse lugar. Oh, nós te bendizemos por esta obra. Nós te agradecemos, porque ela vai crescer tanto, ela vai se expandir tanto. Tantas famílias serão alcançadas a partir desse lugar, a partir desta igreja. Tantas famílias, tantas vidas serão resgatadas do reino das trevas e conduzidas para Cristo através desse lugar. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Obrigado por esse grupo de louvor ungido. Senhor, que bênção. Cada um deles servindo ao Senhor com os seus dons. Nós te bendizemos por cada um deles, Pai. Nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece. Oh, e não acrescenta dores. Pai, eu oro pelos meus irmãos, por projetos, sonhos, desejos que estão no coração deles se cumprindo, só porque eles se dão para servir ao Senhor no louvor desta igreja, Pai. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia. Eu vou parar, senão eu não paro. Aleluia.